Oi, eu sou a Cacau, sou tatuadora profissional e nesse canal eu dou dicas pra você que quer entrar nessa profissão e não sabe como. Então vai, já se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder nenhuma dica e bora pra esse vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como cobrar pela tatuagem, como fazer um orçamento, essas dicas aí para você saber o valor correto aí que você vai cobrar pro seu trabalho. Então a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma lista de todas as coisas que você tem aí, tanto no seu estúdio quanto coisas que você usa para fazer uma tatuagem. Então você vai pegar, tanto faz se vai ser uma planilha de Excel, se você vai fazer isso no papel e caneta, num caderno, não tem importância. O importante é você fazer essa lista. Então a gente vai colocar todos os materiais que a gente usa para fazer em uma tatuagem. Coloca aí uma tatuagem simples, não precisa você fazer aquela tatuagem elaborada. Ai, quanto que eu gasto para fazer aquela tatuagem elaborada? Não precisa, tá? Pode só colocar o básico. Por exemplo, você vai fazer uma tatuagem de escrita. O que você usa para fazer essa tatuagem de escrita? Então a gente tem lá os principais, né? A agulha, a biqueira, o plástico filme, a tinta, o decalque, o álcool, o papel toalha. Coloca tudo. Os protetores da biossegurança, os batoques, tudo. Você vai colocar tudo que você usa nessa tatuagem. Inclusive as coisas que você tem no seu estúdio que também são para tatuagem. Por exemplo, a caixinha de Descartec, que é onde você descarta a agulha. Você também vai colocar nessa lista. A sua impressora, se você tem impressora no estúdio, você vai colocar ali o que você usa na impressora, né? Que é a folha sulfite e a tinta da sua impressora. Então você vai colocar tudo, inclusive conta de água, conta de luz do seu espaço, né? Do seu estúdio, ou ali se você está tatuando em casa nesse primeiro momento. Você pode ver na sua conta de luz e conta de água se mudou muita coisa. E aí você vai, nessa lista, colocar os valores de cada coisa. Então, aqui no estúdio, eu costumo comprar em grandes quantidades. Então, por exemplo, eu compro uma caixa de agulhas que vem 50 agulhas por um valor X. Então, eu vou lá, coloco o valor que eu paguei nessa caixa de agulhas e eu vou lá na calculadora e divido esse valor pelas quantidades de agulhas que eu tenho. Então, se são lá 50 agulhas que vêm dentro dessa caixa... Nossa, ficou lindo mesmo. Então, vamos lá. Se eu tenho 50 agulhas que vêm dentro dessa caixa, essa caixa custou... Chutar, gente, que eu não lembro. Vou chutar. R$40, vai. Custou R$40 essa caixa de agulhas. Vem 50 agulhas dentro, então a gente vai dividir esses R$40 pela quantidade de agulhas que eu tenho dentro dessa caixa. E aí eu vou saber qual é o valor unitário, então quanto custa cada agulha que eu comprei. E você vai fazer isso com todos esses materiais que você colocou na lista. Todos os materiais. A mesma coisa, conta de energia, conta de água. Como eu falei, se você tem o seu próprio espaço, fica mais fácil de você saber a média que você paga aí por mês, todos os meses aí na conta de energia. E aí o que você vai fazer? Na conta de energia e na conta de água, ao invés de você dividir por unidade, você vai dividir por dias. Então, quais são os dias que você trabalha? Quantos dias você trabalha no mês? Você trabalha aí de terça a sábado, todas as semanas? Todas as semanas você está no seu estúdio, não importa se você está trabalhando ou não. Todos os dias da semana você está no seu estúdio. Então você conta quantos dias do mês
você passa no estúdio. Eu coloco sempre todos os dias, porque a gente nunca sabe, né? Se a gente vai ter... Tem semanas que a gente tem tatuagem todos os dias, tem semanas que a gente tem uma ou outra, tem semanas que a gente não tem nada e assim vai. Então eu sempre divido por... O estúdio aqui ele abre de terça a sábado, então eu sempre divido aí por 25 dias, 20 dias. Depende do mês. Então você vai pegar a sua conta de água, a sua conta de luz e dividir por esses dias aí que você usa o seu estúdio ou o seu espaço, que você gasta essa energia e essa água. Então depois que você separar tudo, dividir bonitinho, colocar os valores e você saber quanto é o valor unitário de cada coisinha que você usa na tatuagem, já vai dar pra você ter uma noção. Ah, mas Cássia, eu nunca sei a quantidade de tinta que eu uso numa tatuagem. Então vamos lá, isso pra mim foi difícil também no começo. Então o que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção na quantidade, quantas vezes eu enchia o batoque em uma tatuagem. Então hoje eu sei que uma tatuagem de escrita eu uso um batoque. Uma tatuagem maior, eu reponho esse batoque de tinta umas 3, 4 vezes. Então dá pra você ter uma ideia de quanto que você gasta de tinta. E aí você olhar lá na internet aonde você comprou o batoque e ver quantos ml tem esse batoque. Então vamos lá, digamos que o batoque G, se eu não me engano, ele é 6 ml que ele aguenta, o batoque G. Então se em uma tatuagem eu uso só um batoque G, eu sei que nessa tatuagem eu gasto só 6 ml de tinta. E você já dividiu, né? Porque dependendo do tamanho da sua tinta que você comprou, digamos que você comprou aquela de 60 ml, você pagou R$70 e você divide ela por 60 ml. Então R$70 dividido por 60. E aí você tem o valor do seu ml. 1 ml é equivalente a tanto. Então você vai saber aí o valor unitário. Tá, e o que eu vou fazer com isso, Cássia? Você vai saber quanto que você gasta em uma tatuagem. Você pode separar por tatuagens pequenas, tatuagens médias e tatuagens grandes, mas eu acho que fica um pouquinho mais complicado. Mas pra mim, né? Cada um tem o seu jeito. Pode ser que pra você seja muito mais prático fazer dessa forma. Pra mim, o que funcionou foi fazer uma tabelinha. Então eu fiz lá pelo Google. Tem o Google Fontes, um negócio assim. É pelo Google Drive que você cria lá umas planilhas. E aí tem uma planilha do Google, tipo do Excel, que eu coloquei todos os materiais que eu tenho aqui no estúdio. Todos os materiais que eu tenho aqui no estúdio. Seja ele de saco de lixo a tintas. Tudo, absolutamente tudo que eu gasto no estúdio. Até mesmo para limpeza do estúdio. Sei lá, precisar de desinfetante, precisar de detergente para esfregar o chão, também tá nessa lista de materiais, porque é tudo que eu gasto no estúdio. Porque, gente, no seu estúdio, o único dinheiro que vai vir é da tatuagem, então você vai ter que incluir tudo no preço dessa tatuagem. Tudo que você gasta no estúdio. Então eu fiz essa tabela com todas as coisas que eu gasto no estúdio e descobri o valor, fazendo dessa forma que eu expliquei pra vocês, né? Vê o valor que você pagou, coloca lá o valor total. Se for muitas quantidades, você divide por essas quantidades e você vai saber o valor unitário de cada coisa. E aí você vai saber como cobrar. Então eu fui lá e coloquei todas as minhas tintas aqui. Eu tenho tinta amarela, tenho tinta rosa, tenho tinta vermelha. Quem já tá nessas partes dos coloridos sabe que tinta colorida é mais cara que a tinta preta normal, né? Então, tudo isso eu fui colocando pra mim saber qual que é o valor unitário de cada coisa. Então, quando chega pra mim um orçamento, eu vou lá. É que nesse caso eu já tenho um pouquinho de visão de quanto que eu vou gastar. Eu sei que no começo a gente não tem muita noção de quanto que a gente vai gastar em uma tatuagem. Às vezes a gente olha e fala assim, nessa daí eu vou gastar só um batoque.
Já aconteceu muito comigo. E aí chega lá no momento e você gasta uns 3, 4 batoques. No começo é complicado mesmo você cobrar pelo valor correto. Eu mesmo fiz, no começo eu chegava a cobrar muito barato em tatuagens que eu olhava e falava, essa tatuagem é fácil. Eu nem vou ter trabalho e não vou gastar tinta nem nada. Mas no caminho, quando eu tava fazendo tatuagem, gastava demais, ou era difícil demais, ou era complicado demais. Era sufocante. Então eu entendo que no começo é difícil. Então o que você tem que fazer? Nesses seus primeiros trabalhos aí, que você vai fazer cobaia, já é um momento para você prestar atenção em quanto que você está gastando. Então todas as suas cobaias, presta atenção, se você quiser anota quanto que você gastou. Essa tatuagem aqui eu gastei 3 batoques, eu gastei tanto. E aí você já sabe o que você gasta nesse tipo de tatuagem. Então sempre que for fazer uma cobaia, presta atenção nisso, para você ter uma média aí de quanto que você vai gastar. Então quando chega um orçamento para mim, eu vejo o desenho que a pessoa quer, eu vejo o tamanho que a pessoa quer, e o local que a pessoa quer. Porque sim, dependendo do lugar, dependendo da agulha que você estiver usando, gasta mais tinta, gasta menos tinta, depende muito. Então, quando você for fazer um orçamento, você tem que pedir para o cliente a imagem de referência ou a ideia que ele quer, se você vai criar um desenho para ele, né? Nossa, tô toda corcunda. Deixa eu levantar um pouco. Você vai pedir a ideia de referência para o cliente. Você vai pedir para ele te informar aonde ele quer fazer essa tatuagem, em qual parte do corpo. E você vai pedir para ele te informar qual é o tamanho que ele quer, em centímetros. Ele não tem régua, ele não sabe qual que é o tamanho, ele não tem noção nenhuma. Fala para ele assim, você tem uma caneta aí na sua casa? Pega uma caneta e tira uma foto para mim da onde você quer a tatuagem. Quantas canetas dão no tamanho que você quer fazer a tatuagem? Ou então pede para ele tirar uma foto do espaço que ele quer tirar a tatuagem e fazer um risco, né? Porque lá no WhatsApp tem como a gente pegar lá aquela canetinha e riscar. Então fala para ele, tira uma foto do local que você quer tatuar e faz um risco com o editor aí do WhatsApp do tamanho que você quer, que aí já dá pra você ter uma noção. Porque às vezes se a pessoa não sabe em centímetros e fala assim, é pequeno. Tá bom, pequeno pra mim é uma tatuagem de 2 centímetros. Pequeno pra ele talvez seja uma tatuagem desse tamanhão, de 10 centímetros. Aí você cobra um valor de uma tatuagem pequena achando que é de 2 centímetros e uma tatuagem de 10, é confuso. Então ele tem que falar assim o tamanho que ele quer. Se ele não consegue te falar em centímetros, passa esses truques para ele de medir com uma caneta. Olha, o tamanho de uma caneta. Olha, o tamanho de 2 canetas. Olha, o tamanho de uma caneta e meia. Ou pedir para ele tirar foto aí, como eu te falei, do local e riscar o tamanho que ele quer. Então, você sabendo isso, o tamanho que vai ser essa tatuagem e o local, já é muito bom para você poder definir quanto que você vai gastar aí. Tá, mas Cássia, eu nunca tatuei um pescoço. Então eu não sei quanto que eu vou gastar nesse pescoço. Nunca tatuei uma costela, não sei quanto que eu vou gastar na costela. Gente, é muito difícil mesmo. E também não tem uma fórmula mágica pra eu falar pra vocês. Não, olha, gasta tanto. Não tem uma fórmula mágica. Isso, infelizmente, é só com experiência. Então, no começo, a gente acaba precificando errado. O meu conselho pra vocês é sempre, se você não sabe quanto que você vai gastar nessa tatuagem, nesse local, sempre coloca um valor a mais. Eu acho que eu vou gastar só um batoque. Então eu vou colocar que eu vou gastar 2 por via das dúvidas, entendeu? Agora, se você tem certeza, coloca lá o valor de certeza que você vai gastar. Tá,
eu já sei quanto que eu vou gastar nessa tatuagem. Desculpa. Eu já sei qual é a quantidade de material que eu vou usar nessa tatuagem, quantidade de tinta, quantidade de agulhas. Então agora, a partir de agora, você vai pegar lá os valores unitários que você colocou naquela lista e vai somar para ver quanto que você vai gastar nessa tatuagem. Então vamos lá, você vai usar, é óbvio, a tinta. Digamos que nessa tinta você vai usar só um batoque. A gente viu aqui que 6 ml de um batoque é tanto. Então você vai somar tudo. No final você vai ter a continha lá de quanto que você vai gastar de material. Então, e aí depois que você somar tudo, você vai ter o valor fechado de quanto que você vai gastar nessa tatuagem. Então agora você já sabe o valor de materiais que custa essa tatuagem. Mas a gente sabe que a gente não trabalha só para pagar material. A gente também tem a nossa parte. E também, se você tá em algum lugar que é alugado, você também tem que colocar o aluguel aí no meio, junto com as contas de água e luz. Eu até esqueci de falar isso, eu devia ter falado isso antes, né? Mas o aluguel você faz do mesmo jeito que a conta de água e luz. Divide pelos valores que você... divide pelos dias que você vai para o estúdio ou para o seu espaço. Então, aí agora, como que eu vou saber precificar, Cássia, a minha parte? O meu lucro dessa tatuagem. Como que eu vou saber precificar o meu lucro? Eu sei que é difícil. Eu mesma tinha muito medo de cobrar no começo. Às vezes eu cobrava barato e acabava ficando os valores dos materiais e o lucro, não tinha lucro nenhum. Então eu pagava as contas de água e luz e aluguel, pagava os materiais e não sobrava quase nada pra mim. E isso não é bom, a gente não trabalha para pagar conta, a gente tem que trabalhar para se manter também, para ter o nosso lucro, para ter o nosso lazer, né? Para ter nossas coisinhas. Então, o que a gente pode fazer para arrumar isso aí? O que melhorou para mim foi decidir um valor de salário que eu queria. Então, vamos lá, por exemplo, eu quero um salário de R$3.000. R$3.000 por mês para mim tá ótimo. Eu me viro, eu pago minhas contas, eu tenho meu lazer, eu tenho tudo bonitinho. É isso que eu quero, R$3.000 de salário. Beleza, você vai pegar esses R$3.000 de salário, vai dividir pelos dias que você atende no seu estúdio. Então vamos lá, digamos que seu estúdio abre de terça a sábado, todas as semanas, de terça a sábado. Então você já sabe quantos dias que você tem a sua agenda aberta, que a pessoa vai te ligar e você atende nesse dia. E aí você vai dividir por hora. Então esses dias você vai dividir por hora. Então vamos lá, 3.000 dividido pelos dias trabalhados, e aí você sabe o valor do seu dia. Com o valor do seu dia, agora você vai dividir esse valor em horas trabalhadas. Então vai lá, digamos que você abre seu estúdio das 10 às 7. Então, se você abre das 10 às 7, são 7 horas. Tira uma hora de almoço, 6 horas. Então 6 horas. Então você pega o seu dia, o valor do seu dia que você descobriu aí, e divide por essas 6 horas. E aí você vai saber o valor da sua hora. Porque assim, a gente sabe que tatuagem é mais pela hora, né? Então, no caso de uma tatuagem grandona, sei lá, você vai gastar 4, 5 horas, dependendo do desenho. Então você pode cobrar por hora. Coloca ali o valor que você quer de salário por hora. Tá, mas e aí, Cássia? Eu vou fazer uma tatuagem de uma mini tatu pequenininha, assim, que eu levo 30 minutos. Como que eu vou fazer a minha parte do lucro nessa tatuagem? Aí que tá. Nesses casos aí não tem como você cobrar por hora, senão você não ganha lucro nenhum, né? Além de ser uma tatuagem que você vai gastar pouco material, nesse caso aí, são tatuagens que você pode colocar mais o seu lucro do que o material, porque o material realmente gasta pouco nessas mini tatus, né?
Então, a maior parte desse valor aí vai ser seu lucro. Porque digamos aí que nas contas você viu que você gasta R$50 de material, você não vai cobrar R$60. Impossível. O que eu aconselho é você pesquisar na sua região, nos estúdios próximos, e ver qual que é o valor mínimo da região. Nunca cobre menos que eles. Então, aqui na minha região, eu cobro, aqui no meu estúdio, né, eu cobro de R$150, uma mini assim, desse tamanho, R$150. Porque aqui não tem um valor menor que esse, e se você tem esse pensamento, gente, se você falar assim, aqui tem um estúdio perto, aquele estúdio ali cobra 100, então eu vou cobrar 70 para chamar cliente. Gente, pode até chamar cliente no começo, mas a maioria não vai, porque tatuagem hoje em dia, né, a gente já sabe que quando cobra barato, porque alguma coisa tem, né, que a maioria das tatuagens já são um valorzinho mais alto. Então, se você cobra muito barato, você acaba desvalorizando o seu trabalho, porque uma pessoa que conhece tatuagem, que tatua sempre, vai olhar pro seu valor e vai falar: então ela deve usar, essa pessoa aí tá cobrando, sei lá, um valor muito abaixo do que os outros estão cobrando aqui. Não, ela deve usar um material ruim, ou não deve fazer um trabalho muito bem feito, ou as coisas não devem ser esterilizadas, tem tudo isso, tá? Então nunca cobra menos do que a sua região. Cobre o mesmo valor ou um pouquinho mais caro, tá? Se você vê que você já está tendo um trabalho ótimo, que o seu traço está ótimo, que o seu trabalho já está profissional, que você já tem a biossegurança no seu estúdio, já trabalha com tudo isso, valorize o seu trabalho, cobre o valor que for. É claro que, dependendo, se você está numa região que todo mundo cobra 150, você não vai cobrar R$500 pelo mesmo trabalho, né? Calma aí. Resumindo, essas tatuagens pequenas que você não vai levar uma hora, que você não sabe quanto que você vai levar de tempo, você tem que estipular o valor aí, o seu valor. O seu valor como profissional, como tatuador, como pessoa que estudou muito para chegar onde chegou, estudou muito para fazer aquele traço, estudou muito para fazer aquela tatuagem bonita, você tem que se valorizar, tá? Então vamos lá. Não tem ninguém aqui na minha região. Quanto que eu mereço ganhar por esse trabalho? Eu estudei muito, estudei durante anos, fiz vários cursos, eu fiquei praticando 24 horas por dia até eu conseguir fazer esse traço, eu mereço ganhar bem. Se valoriza, não se põe para baixo. Então, saiba precificar também o seu valor. Se você não conseguir dividir assim, igual eu falei, o seu salário pela hora, se precifica do jeito que você acha que deve ser. No começo, tinha uma tatuagem que eu peguei que eu fiz o desenho para a pessoa, não cobrei para fazer o desenho, o sinal e tudo mais, não cobrei para fazer o desenho. A pessoa simplesmente falou assim: desenha isso aqui para mim, eu fiz o desenho. E aí a pessoa quis um tamanho de 20 centímetros, sei lá, bem grandona, e eu na minha cabeça vou cobrar barato, porque senão ela não vai querer. Porque 20 centímetros, né, a gente sabe que é um tamanho grandão, ela não vai querer, né, cobrar baratinho. Na época eu cobrei acho que uns R$300, 20 centímetros, gente, uma tatuagem de 20 centímetros, carregada de preto, carregada de sombra, traço, uma tatuagem cheia de detalhes, 20 centímetros, e eu cobrei R$300. Vocês acham que eu tive algum lucro? Vocês acham? Não. Esse valor todo aí custeou só pelos materiais. Se sobrou alguma coisa, foi R$10, R$20. Então você tem que se valorizar. Tem que se valorizar. Então vamos lá, uma tatuagem dessa,
se eu fosse cobrar hoje 20 centímetros, o trabalho que eu tive, de todos os detalhes, eu cobraria R$1.000. Mais de R$1.000 deve ter. Sei lá, uns 1.200, uns 1.300. Porque R$300 vai só de material, gente. E o meu trabalho? Sabe, a gente ficou o dia inteiro fazendo a tatuagem. Um dia inteiro. Chegou uma hora que eu já tava vesga de tanto detalhe que tinha essa tatuagem. E eu não ganhei nada por isso. Vocês estão entendendo? Então você tem que parar, pensar e valorizar o seu trabalho. Eu sei que quando chega um orçamento a gente fica, vou responder logo essa pessoa, meu Deus, finalmente um orçamento. Mas calma. Fala um oi, responde ela. Quando ela te mandar a foto, senta, analisa, abre a sua planilha, vê lá, ou faz as contas dos valores que você vai gastar nessa tatuagem e precifica um valor que você acha que vale o seu trabalho. Entende? Hoje em dia eu já nem olho mais a tabela, eu já sei uma média de quanto que eu vou gastar de material. Então eu só jogo ali em cima o valor do meu lucro. Quanto que eu quero de lucro? Quanto que eu mereço ganhar de lucro nessa tatuagem? Quanto que eu vou trabalhar nessa tatuagem? Entende? Qual é o trabalho que eu vou ter com essa tatuagem? Ah, é só um tracinho pequenininho, mas é na costela. Super difícil. Então eu vou ter um super trabalho para fazer nessa costela. Ah, é só uma rosa no pescoço de 5 centímetros, mas é no pescoço. É super difícil trabalhar no pescoço. Então eu vou ter um trabalho gigante. São essas coisas que você tem que botar na lista também, sabe? Não se desvalorize. Outra coisa que vocês podem fazer, que nem eu falei pra vocês que no começo eu tinha medo de cobrar caro demais e a pessoa falar, sei lá, achar caro demais e não fazer. Porque eu sempre tive muita baixa autoestima, né, gente? E infelizmente isso acaba atrapalhando a gente. Então foi quando eu comecei a me valorizar, quando eu comecei a ver que eu realmente fazia um trabalho bom. Eu faço um trabalho bom, é um trabalho profissional, eu cuido da biossegurança, eu estudo pra isso, eu pratiquei pra caramba pra conseguir chegar no nível de tatuagem que eu cheguei agora. Então eu mereço ganhar por isso. Eu não sou mais um aprendiz, né? Porque quando a gente é aprendiz, a gente faz cobaias. E a gente nem cobra pelas cobaias, né? No começo eu mesma não cobrava porque eu achava injusto, porque eu ia usar a pessoa como cobaia, justamente porque eu nunca fiz tatuagem em alguém, então eu usava a pessoa como cobaia e mesmo assim eu ainda ia cobrar. Não é justo, né? Mas quando você já é um profissional, pode ser que você não tenha anos de experiência, pode ser que você só tenha 6 meses de experiência, 3 meses de experiência, não importa. Se o seu trabalho já é um trabalho profissional e você já tem essa biossegurança, você já trabalha como um profissional, você tem que se valorizar, gente. Tem que se valorizar. Então, uma coisa que me tirou o medo de cobrar o valor que eu tenho que cobrar foi comprar uma maquininha. Parece besteira, né, gente? Mas ter uma maquininha que aceite tanto débito quanto crédito e parcele abre as portas para você. Porque hoje em dia as coisas estão caras pra caramba aqui no Brasil. Então tá cada vez mais difícil. Você vai no mercado, você não compra nada, gasta R$300. Então a pessoa deixar de pagar uma conta, deixar de fazer uma compra para fazer uma tatuagem é uma coisa muito difícil de acontecer. Então você tem que abrir as portas ali para esse cliente para ele poder fazer com você. Então olha, eu sempre faço isso. Quando a pessoa me pede um orçamento, eu vejo o valor que esse orçamento vai custar. Então vamos lá, essa tatuagem vai custar, sei lá, R$600. Aí eu já abro, essa maquininha aqui, gente, é do Mercado Pago. Ela é ótima,
Eu até vou fazer propaganda pra vocês. Então eu vou fazer propaganda pra vocês. É uma maquininha que você paga um valor só. Então não tem mensalidade, não tem aquele negócio de você ter que pagar todo mês. Ela cobra a porcentagem dela no débito, no crédito e se parcelar. Mas são taxas baixíssimas e o fato de você pagar por ela uma vez e depois nunca mais é muita coisa. Porque tem meses que você não usa a maquininha, tem vezes que a pessoa só paga em dinheiro, só paga em Pix, e e você acaba não usando a maquininha. E quando você faz aquelas maquininhas por mensalidade, né, você paga taxa por não usar a maquininha. Então nesse caso não, você pode ficar parada com ela anos e voltar a usar ela de novo, que não vai ter problema nenhum, porque você pagou por ela uma vez, ela já é sua. Então, o que eu faço? Essa maquininha, você compra ela e abre uma conta no Mercado Pago gratuita, tá? O Mercado Pago é uma conta do Mercado Livre, se eu não me engano, e ela é boa para quem para quem empreende, né? E para quem tá começando, porque é uma conta que não precisa de CNPJ, então você não precisa ter cadastrado MEI nem nada do tipo, você pode fazer com o seu próprio CPF. Então, uma conta que você pode fazer pelo seu próprio CPF, e eles têm todo esse suporte para que você seja um empreendedor de verdade. Tanto que até ali, olha, não sei se vocês... aqui, olha, é um QR Code que eles me mandaram junto com a maquininha. A pessoa lê o QR Code e já vai direto pro meu Pix. Isso é uma mão na roda do caramba, né? E o fato da maquininha parcelar também é uma mão na roda. Eles têm a opção aqui de você parcelar sem juros para o cliente. Você paga os juros, mas é pouquíssimo e você pode incluir no valor da tatuagem. Então é isso que eu ia falar para vocês. Dentro dessa conta do Mercado Pago, desse aplicativo, tem um simulador de custos. Então o que eu faço? Quando eu vejo lá, faço o orçamento, eu sei, essa tatuagem vai custar R$600. Até quanto eu quero parcelar para esse cliente? Então lá no simulador de custos você coloca quanto que você quer receber. Então vamos lá, eu quero receber R$600. Aí ele tem lá as opções de parcelamento em até 12 vezes. Você pode jogar em até 12, você pode jogar quantas vezes você quiser. É claro que quanto mais você parcela, mais a porcentagem que você tem que pagar, né, para o Mercado Pago aumenta. Mas isso você pode incluir no valor da tatuagem. Então, o que eu faço? Vamos lá, essa tatuagem de R$600, eu quero parcelar ela em até 6 vezes. Então, a gente coloca lá em até 6 vezes, sem juros. E ele vai calculando para você. Porcentagem, você quer receber esse dinheiro na hora? Você pode receber esse dinheiro na hora, gente, é maravilhoso. A pessoa paga um cartão de crédito e recebe na hora. Gente, sério. Outra coisa, eu tenho link para vocês pedirem isso aqui com desconto. Ela custa, se eu não me engano, R$170. Se você usar o meu link, você paga apenas 70. Um negócio assim. Eu vou ver direitinho e vou deixando o link na descrição, tá? Então, aí ela já vai precificando ali. Se você quer receber em 30 dias, a porcentagem que o Mercado Pago vai pegar diminui. Mas eu não gosto de receber daqui a 30 dias não, gente. Eu gosto de receber na hora. Então, se você receber na hora, a taxa acho que é 4,70%. Então, ele vai calculando tudo ali. E no final, ele te fala quanto que você deveria cobrar. Olha, se você quer receber R$600, então você tem que cobrar esse valor aqui. Aí, sei lá, aumentou R$100, R$700. Então, se você cobrar R$700, você pode parcelar para o seu cliente em até 6 vezes. Então, você manda para o seu cliente. Então, você viu lá que na maquininha, se você parcelar em 6 vezes esse valor, fica R$700 essa tatuagem. Então, vamos lá. Chega no fulano, essa tatuagem aí fica R$700. Eu posso parcelar para você em até 6 vezes no cartão de crédito. Mas se você quiser pagar para mim em dinheiro ou no Pix, eu te dou um desconto e ela vai para R$600. Então você tira totalmente as taxas da maquininha e cobra o valor inicial que você queria cobrar.
Porque no Pix ou no dinheiro, você não vai pagar taxa nenhuma. E o cliente ainda fica feliz, porque ele vê que você quer dar um desconto. Olha só, se eu não pagar parcelado, eu vou dar um desconto. Para o cliente que não tem dinheiro, só tem cartão, ele vai ficar super feliz que você tem essa opção de você parcelar em 6 vezes. Então, tem muita gente que trabalha com cartão e parcela tudo. Então, se você tem essa opção de parcelar para esse cliente, você já vai abrir umas portas para esse cliente que só usa cartão, que tem um limite grandíssimo lá, que pode fazer uma tatuagem com você de R$5.000 e você pode parcelar para ele até 12 vezes. Então, comprar uma maquininha é uma mão na roda. Independente se você tá no começo ou se você tá mais à frente, uma maquininha é a melhor coisa. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri meu estúdio foi comprar uma maquininha. Essa maquininha. Foi a primeira coisa. Você não precisa se preocupar com, mas eu não vou... E se eu comprar essa maquininha e eu não usar? Não tem problema, ela é sua. Você pode usar pro que você quiser. Assim que você tiver um cliente, você usa. Não tive mais nenhum cliente de cartão de crédito durante 6 meses. Não tem problema. Ela ainda é sua. Quando você quiser usar ela de novo, você pode. Então essa é a maquininha que eu uso. Ela é a Point Mini Chip. É uma maquininha que não precisa do celular para funcionar. Ela já vem com um chip próprio. Você tem a opção de inserir o cartão ou de usar a aproximação. Você digita o valor normalmente, como se fosse uma maquininha normal. Você tem as opções aí. E você sempre vai colocar o parcelado vendedor. É assim que você faz sem juros para o cliente. Você viu que já mostra aí o valor da parcela que o cliente vai pagar. E você também pode fazer um código para a pessoa pagar pelo Pix. E aí ela já lê pelo celular e já aparece para você na hora que o valor caiu na conta. Então, se vocês clicarem no meu link que está na descrição, vocês ganham 83% de desconto. Vocês vão entrar nesse site aí que eu tô mostrando pra vocês. Tem essas opções. A primeira é aquela que você usa com o celular. A segunda, essa Point Air, é a que equivale à minha, tá? É que a minha é bem antiguinha, então o modelo está atualizado aí no site. Mas vocês veem aí que tem vários valores e com o meu link vocês ganham 83% de desconto. Então é isso, galera. Eu deixei um comercialzinho aí da maquininha do Mercado Pago. Vocês viram que tem várias opções. E é isso. Sobre a parte de precificar, de valorizar, eu acho que deu uma luz aí pra vocês, né? Já abriu um pouquinho o pensamento pra vocês poderem cobrar melhor. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gravei essa semana umas tatuagens pra me postar. Vou postar no decorrer da semana sobre rastelados. Acho que vocês vão gostar. E é isso. Tô gostando que muita gente tá começando a me seguir. Sejam bem-vindos, novos inscritos. Eu tô adorando isso. E eu peço que comentem no vídeo se vocês têm alguma dúvida, se for alguma dúvida sobre o vídeo, ou de algum assunto específico que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Tô sempre aberta a ideias. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like aí, de curtir. Isso ajuda muito o canal. E ajuda também a eu entender se vocês gostaram desse conteúdo. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra vocês não perderem nenhuma dica. Que assim que eu lançar, ele manda uma notificação pra vocês mostrando que eu lancei um vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.